volume 11, 118. Alma que vive na divina vontade, conforme vai atuando o bem, faz sair de Deus esse bem. Continuam meus dias amargos, Jesus abençoado vem muito pouco, e se eu me lamentar, ou me responde com um soluço, ou então me diz: Minha filha, você sabe que não venho frequentemente, porque os castigos se vão tornando mais severos. Então, por que se lamenta? Mas eu cheguei a um ponto em que não podia mais e rompi em pranto. E Jesus, para tranquilizar-me e fortalecer-me, veio e quase toda a noite, passei com Jesus. Agora me beijava, me acariciava, me sustentava. Agora se lançava em meus braços para tomar repouso. Agora me fazia ver o terror das pessoas, quem fugia de um ponto e quem de outro. A vida na divina vontade é mais amargura do que doçura, porque conforme ele está nos explicando através da Luísa, ele mais está castigando do que abençoando, porque a forma, né, como as criaturas estão vivendo, né, a forma como as ofensas contra Deus estão cada vez mais explícitas, né? Porque isso sempre aconteceu, né? Só que antes era de uma forma velada, de uma forma assim que as pessoas não ficavam sabendo. Mas as pessoas hoje não têm o menor constrangimento, vergonha de, de mostrar, né, o que elas pensam a respeito de Deus, a respeito das coisas, né, dos mandamentos que devem seguir, elas não têm o menor respeito e não, não fazem mais questão de esconder. E, e aí entra, né, a nossa parte, né, de filhos da divina vontade, de ao ver todas essas ofensas que estão escancaradas nas mídias sociais, nas novelas, nos filmes, a gente ser, né, o oposto daquilo que está sendo apresentado, né? Não porque queremos reparar, mas porque nós realmente eh, não somos favoráveis a esse tipo de comportamento, a essas atitudes, porque nós amamos verdadeiramente a Deus. Então nós queremos corresponder, né, ao nosso chamado para ser essa companhia para Jesus, para Ele poder vir e se lançar também nos nossos braços, né? Para que nós possamos também tranquilizar Ele, que Ele possa se fortalecer Ele assim no sentido de concordar com Ele, de corresponder àquilo que Ele quer, né? Que Ele quer um lugar para descansar, Ele quer um repouso, né? Ele nos faz ver o terror das pessoas, como ele está aqui eh, descrevendo para a Luísa, né, que ele via as pessoas fugindo de um ponto e de outro, né, pessoas que eu entendo que estão fugindo dele, né, que estão contrárias àquilo que ele quer, né, que é o bem delas, que é para a salvação delas. E ao mesmo tempo, quando a gente, né, a gente faz companhia para Jesus no sofrimento dele, e quando nós estamos passando por sofrimentos assim de pessoas próximas a nós, né, de doenças, de algo assim que, que nos faz sofrer, né, porque amamos aquelas pessoas, ele também vem, né, nos acariciar, nos sustentar, ele vem também nos tranquilizar, porque
como que acontece essa tranquilidade, quando nós compreendemos, né, o para quê daquilo que está acontecendo com a vida da outra pessoa, como, né, o caso do meu sogro que está doente, da minha cunhada que está doente. Eu entendo perfeitamente o que que Deus quer fazer na alma deles, né, quer um desapego, de paixões e apego a Ele, né, é isso que Ele quer. Mas é tão difícil para as criaturas entenderem isso. Então, aqueles que compreendem que são os filhos da divina vontade fazem essa companhia para Jesus. E ele ainda disse para Luísa: "Minha filha, o que eu contento no poder, o que eu contenho no poder, a alma o contém na vontade. Assim que todo o bem que verdadeiramente quer fazer, eu vejo como se na realidade a alma o tivesse feito", né, porque na verdade, né, nós sabemos que todo o bem que não só quem vive na divina vontade, mas qualquer pessoa faz, vem dele, né. É ele que faz o bem através de nós, porque todos vivem na divina vontade. Então qualquer pessoa que faça um bem, um ato de bondade, de caridade, é Jesus que está fazendo através dela, só que ela não tem essa consciência. E quem vive na divina vontade, né, tem essa plena consciência de que, né, que é ele que contém o poder. E nós sabemos muito mais que o que ele contém no poder, a alma contém na vontade. Então, se ele é poderoso para fazer qualquer coisa, a nossa vontade também tem poder, poder para fazer o bem, né? A nossa vontade, né? Ela serve para nós desejarmos fazer o bem, para nós desejarmos fazer companhia para Jesus, para nós desejarmos fazer a vontade dele. Então, todo bem que verdadeiramente as pessoas querem fazer e elas fazem, né? Porque elas têm vontade de fazer o bem e é Ele que faz esse bem através de nós. Ele vê como se, na realidade, fosse a alma que tivesse feito. Ele diz: "Eu tenho querer e poder. Se quiser, posso. Em troca, a alma, muitas coisas não as pode, e o querer suplanta o poder, e assim vai se assemelhando a mim. E eu vou enriquecendo a alma com todos aqueles méritos que contém sua boa vontade e que quer fazer sua vontade." Então Jesus, ele tem um poder, né, se ele quiser ele pode fazer qualquer coisa, ele pode acabar com tudo agora se ele quiser, né. Mas a nossa alma, muitas coisas nós não podemos fazer, nós não temos esse poder que ele tem. Então o nosso querer, a nossa vontade, né, suplanta a esse poder que nós não temos. E assim nós vamos se assemelhando a ele, né. Essa é a reta intenção, né, que ele diz. Se a pessoa faz, né, com essa reta intenção de fazer por amor a Jesus, né, por ele, então essa nossa vontade de fazer suplanta o poder que nós não temos para fazer. E assim nós vamos nos assemelhando a ele. E ele vai enriquecendo nossa alma com todos aqueles méritos que contém a boa vontade da criatura, que deseja realmente fazer por amor a ele, que quer fazer a vontade dele. Então a gente tem uma vontade, né, mas a gente não tem o poder. Então ele enriquece a nossa alma com os méritos dele, né, os méritos que contêm a nossa boa vontade, a nossa reta intenção e que a nossa vontade quer fazer, mas não tem o poder. Depois acrescentou: "Minha filha, quando a alma se dá toda a mim, eu estabeleço nela minha morada. Muitas vezes me agrada fechar tudo e ficar às escuras,
às escuras, outras vezes me agrada dormir, e a alma a ponho como sentinela, a fim de que não deixe vir a ninguém a incomodar-me e interromper meu sono, meu sonho. Agora eu lembrei, né, daquela passagem, né, que Jesus está dormindo na barca, né? E os apóstolos, por medo, né, por não confiarem, por não terem a completa a certeza, né, de que Deus estava ali com eles, né, que mal que poderia acontecer a eles, né, os véus ainda estavam meio que fechados para eles, né, eles não tinham essa clareza, né, para ver que Jesus era Deus e que estava ali com eles no barco, e eles, né, sentiram medo. Mas quando a alma se dá toda a ele, né, confia plenamente nele, ele mora nessa alma. E às vezes ele quer ficar naquela alma, né, quietinho ali, dormindo, né, descansando, porque ele trabalha muito, né, para a conversão das almas, né, e ele sofre muito e ele precisa de um descanso. E a alma que vive na divina vontade fica como uma sentinela, né, e não deixa ninguém incomodar Jesus, não deixa ninguém interromper o sono dele, porque a alma confia nele, né? Ela se dá toda a ele, ela tem a completa certeza. Então, não tem nada que possa vir incomodar, né? Tirar a paz da alma, né? Porque esse vir incomodar são as pessoas que vêm falar, como ontem minha amiga mandou para mim uns áudios lá de que a Covid está em alta, a dengue, aquele outro, aquela outra doença que vem lá do mosquito, e que tem gente morrendo já, e que só depois do carnaval que vai poder divulgar, que tem a vacina, que a vacina está causando muito mal, que não é para tomar vacina, aquele mesmo papo de antes, né, da outra vez que teve a pandemia. E, e ela já está perturbada com isso. Eu falei para ela ficar em paz, confiar em Deus, né, que tudo tá na vontade dele, na permissão dele. Se for acontecer, nós já passamos por isso uma vez, a gente vai passar com ele de novo, né? E se a gente venceu, né, junto com ele na primeira vez, a gente vai vencer de novo se acontecer, mas isso pode ser mentira, né? Porque eram uns áudios, né, que vão passando de uma para outra. A gente não sabe se é verdade, né? Então, a gente não deixa ninguém vir incomodar, ninguém interromper o sono de Jesus, ninguém, né? Porque a alma perturbada, né? Jesus não tem paz dentro de nós. Ele precisa que nós estejamos em paz para ele ficar em paz dentro de nós, para ele descansar, né? Tantas maldades, crueldades que a criatura está fazendo, que está ferindo ele, né? De ver a criatura nesse estado. E ainda a gente vai se perturbar com qualquer notícia que nos chegue, né? Nós temos que realmente se dar todo a Ele, né? Ter total confiança que Ele está no controle de tudo, e a gente fica em paz, e Jesus também dentro de nós. E ele ainda diz: e se necessário, deve ela enfrentar o desconforto e responder por mim. Outras vezes me agrada abrir tudo e fazer entrar os ventos, as friezas das criaturas, os dardos das culpas que me mandam e tantas outras coisas. E a alma deve estar contente de tudo, deve me deixar fazer o que quero, é mais, deve fazer suas as minhas coisas. E se eu não sou livre de fazer o que eu quero, seria um infeliz nesse coração se devesse estar atento em lhe fazer sentir quanto gozo e ocultar, apesar de meu sofrimento, assim que onde estaria a minha liberdade? Ah, tudo está em minha vontade. E se a alma toma esta, toma toda a substância do meu ser e me encerra todo eu nela,
e conforme vai operando o bem, tendo nela a substância de minha vida, faz sair esse bem de mim mesmo, e saindo de mim mesmo, como raio de luz, corre para o bem de todas as criaturas. Se vir alguma coisa, né, uma situação que queira interromper o sono de Jesus, né, às vezes é necessário que nós devamos enfrentar o desconforto e responder por ele, né? Nós devemos defender Jesus, né? Como a Aline faz constantemente, né? É, nos cobrando, né? Falando aquilo que Jesus coloca no coração dela em direção a nós. E às vezes é necessário que a gente também faça isso em direção, né, ao nosso próximo, aquele que nós temos a intimidade para poder falar, né, e responder por Jesus, porque às vezes a pessoa precisa de uma palavra, de uma correção, e então nós somos a boca de Jesus para responder por ele. Outras vezes ele não quer ficar ali descansando, dormindo, ele quer, né, abrir tudo, né, para poder receber, né, as frias das criaturas, né, que é o que mais acontece hoje em dia. As pessoas estão tão frias em relação às coisas de Deus, porque por elas estarem assim tão afastadas, porque Ele é o fogo, né? Ele é o calor, né? Ele é a chama de amor. E as criaturas estão tão distante deles que elas estão frias, né? Estão geladas, estão congelando de tão distante que elas estão dele. E ele quer também, às vezes, receber os dardos das culpas que mandam para ele. As pessoas, né, sentem muita culpa. Tem pessoas que vivem com esse sentimento de culpa, e outros culpam a Deus, né, pelas coisas que estão acontecendo, que nem a gente estava falando na live. Tem pessoas que não conseguem compreender, né, por que que Jesus permite que aquelas criancinhas sofram nas mãos dos torturadores, dos satanistas, né, das pessoas que usam elas para ofertar como se fosse um bichinho, e mesmo que fosse um animalzinho, um bichinho, né, também são criaturas de Deus. Mas uma criancinha, um bebezinho, né, é muito pior. E tem pessoas que não conseguem entender que essa permissão de Deus, porque é o livre-arbítrio, né, que a criatura tem até para fazer as piores coisas que passar pela mente dela. E Jesus sofre, mas ele é forçado, né? A justiça, né, o obriga a permitir por causa do livre-arbítrio que ele deu para a criatura. Ele não volta atrás, né? Ele deu liberdade para ela escolher entre o bem e o mal. E muitas pessoas, por não compreender isso, né, acham que a culpa é de Deus, que Deus abandonou essas crianças. Eles acabam até virando pessoas que são ateus, né, totalmente descrente de Deus. E então a alma deve estar contente de tudo, né? Deve deixar Jesus fazer o que ele quer, né? Então, contente de tudo no sentido de aceitar tudo que acontece com, né, os estados de ânimo, porque se nós contemos dentro de nós todas as criaturas, então são várias os estados de ânimo que nós vamos sentir. E Jesus quer fazer o que ele quer de nós, porque é só nos filhos da divina vontade que ele tem essa liberdade. Então ele quer também que nós façamos dele as coisas, façamos nossas as coisas dele. E se ele não é livre de fazer o que ele quer, ele seria um infeliz nesse coração, porque ele não teria liberdade, né? Então ele quer que nós tenhamos as coisas dele como as nossas e as nossas como deles, como dele, né? Para poder ele ter essa liberdade. Ele diz que se ele
só nos fizesse prestar atenção, né, na alegria, no que ele sente de do bem, né, que é feito, por exemplo. Apesar do sofrimento dele, ele ocultasse esse sofrimento, então onde estaria a liberdade dele, né? Ele não teria liberdade se ele tivesse que ocultar esse sofrimento de quem vive na divina vontade, porque nós temos uma só vontade com ele, um só pensamento, um só desejo que o dele. Então, ele não teria a liberdade para poder fazer o que ele quer, né, na nossa alma. Esta, e se a alma toma esta, né, se a alma toma a vontade dele, então toma toda a substância do ser de Jesus e encerra a todo eu nela, né? Então, Jesus fica totalmente encerrado em nós, né? Fechado na nossa alma. Ele passa a ter morada na nossa alma e fica ali. E conforme ele vai operando bem, né? Conforme ele vai fazendo o bem através de nós, no- a criatura tendo a substância da vida dele, vai fazer sair esse bem dele mesmo, né? É ele que vai estar fazendo bem através de nós. E saindo dele, como um raio de luz, corre para o bem de todas as criaturas. Então é o orvalho benéfico, né? Que é o bem, que é o fruto que é produzido, né, da vida na divina vontade, de deixar, né, Jesus fazer o que ele quiser em nossa alma, né? Ter a total liberdade, né? Não colocar nenhuma pedra, né, da vontade humana, nenhum obstáculo para impedir, né, o agir dele. Senão ele não teria liberdade, né? Imagine Jesus quer passar e tem uma pedra no caminho, né? Um monte de pedra empilhado como uma barreira ali para ele passar, né? Isso não é liberdade, né? É prender a Jesus, né? É deixar ele sem a liberdade de caminhar livremente. Então ele quer total liberdade, né? Para poder agir em nós e produzir o bem que ele quer produzir. Para isso que ele quer se utilizar da nossa humanidade, é para fazer o bem, para continuar fazendo o bem aqui na Terra, porque Deus não permitiu que ele continuasse na Terra. Ele não queria ir para o céu, né? Depois de ressuscitado, ele queria ainda continuar. Ele ficou durante 50 dias, mas ele queria ficar mais, ele queria, né, nos ajudar, nos fazer companhia assim mais próximo de nós. Mas Deus não permitiu, então ele vem em nós, né, fazer esse bem. Ele usa da nossa humanidade, porque o corpo humano dele está ressuscitado com ele, está lá no céu. Então ele usa do nosso corpo, ele é um espírito que usa do nosso corpo para poder fazer o bem aqui na Terra, para poder continuar a estar no meio de nós, não só na hóstia consagrada, mas caminhando, falando, agindo, né, iluminando, abençoando aqui através dos filhos que vivem na divina vontade. Amém. Temos do dia 25 de fevereiro, volume 11, trecho 119. Que desapego se requer da alma para que o seu batimento seja um com o batimento de Jesus. Esta manhã, meu doce Jesus se fazia ver em meu coração e a sua batida no meu. Eu o olhei e ele me disse: Minha filha, quem verdadeiramente me ama e em tudo faz o meu querer, o seu batimento e o meu são um só. Assim que eu os chamo batidas minhas, e como tais os quero em torno e ainda dentro do bater do meu coração,
todos dedicados a consolar-me, a adoçar todos os meus batimentos dolorosos, e o seu batimento cardíaco no meu formará doce harmonia que me repetirá toda a minha vida, me falará das almas, obrigando-me a salvá-las. Mas, minha filha, para fazer eco ao meu bater, que desapego é necessário, deve ser mais vida do céu de que de terra, mais divina que humana. Basta só uma sombra, uma pequena coisa para fazer que a alma não sinta a força, as harmonias, a santidade do meu batimento e, portanto, não faça eco ao meu, não harmoniza junto comigo, e eu vejo-me obrigado a ficar só nas minhas dores e nas minhas alegrias, e estas dores tenho-as que quem pelas almas que, quem sabe o quanto me prometiam, mas na hora de as cumprir, fiquei desiludido de suas promessas. Então, todas as coisas que acontecia com a Luísa, ela logo se voltava para Jesus, né? Ela sentiu o coração dela, né? A batida do coração dela, ela sentiu diferente. Ela sentiu que o coração de Jesus estava batendo no coração dela, a mesma batida. E ela olhou para ele. E aí, quando ela olhou para ele, como que tentando entender o que que estava acontecendo, ele foi explicar para ela, né, que quem ama ele e faz a vontade dele, o batimento do seu coração e o dele são um só. Então ele chama de batidas dele. E por ser batida dele, ele quer em torno, ainda dentro do bater do coração dele, não só em volta, né, do coração, mas dentro também. Por que que ele está falando do coração? Não é só um órgão físico, né, que ele está se referindo, não é só um bater por bater, né? A batida do coração, né, representa a vida, né? Ele quer a vida dele em nós, né? A vida que tem um coração, ele tem um coração que bate. E ele quer que esse coração esteja no mesmo compasso, né? O nosso coração com o dele. A mesma batida no sentido assim de estar nessa harmonia com ele, né? De não só viver na vontade dele, mas viver atento com as coisas que nos acontecem, que, que é Jesus, né, que está eh, vivendo em nós, né? Eh, Principalmente quando estados de ânimo, né? A gente pode perceber isso quando a gente acorda, às vezes, um dia, a gente está totalmente desanimado, né? Não está querendo fazer nada, eh, sente às vezes uma tristeza que a gente não sabe de onde vem, não tem razão, né? Então é o coração de Jesus que está ali sofrendo, que está angustiado, por causa das ofensas que as criaturas lhes fazem constantemente. Então a gente sente no nosso coração, porque a gente tem, né, essa referência de que a gente sente as coisas no coração, né? A gente sente, quando a gente sente amor, parece que é no coração, parece que o coração dói de amor. Quando a gente sente uma tristeza, parece que o coração dói de tristeza. Então, o coração ele representa, é como um órgão que representa o sentimento. Então, quando Jesus sofre, eh, a gente sente a dor dele no nosso coração. E, e dói mesmo, né? Como se o coração ficasse apertado, assim, como às vezes como alguma faca fere o coração. E isso são os sentimentos, né, que ele sente em nós. E então a gente está assim, ele quer, né, que nós estejamos dedicados a consolá-lo, a adoçar os batimentos dolorosos,
consolar no sentido, assim, de ficar, compreendendo, né, o que está acontecendo, para que aquela criatura está sofrendo, consolar no sentido de rezar por aquela pessoa, por aquela situação, né, de tentar compreender, de colocar pensamentos, bons, né, na mente daquela pessoa, através da nossa intenção. Então tudo isso consola Jesus, adoça os batimentos dolorosos dele, e ele diz que seu batimento cardíaco no meu formará doce harmonia, que me repetirá toda a minha vida. Então, a gente tendo o nosso coração harmonizado com o dele, esse, como fala, estar assim, um coração, unido ao dele, né, na mesma sintonia que o dele, nós vamos repetir toda a vida dele, porque a vida dele desde o ventre materno, né, ele já sentia ali, né, a as dores dos pecados das criaturas, então ele já sentia dor ali pelos pecados, né, então a gente vai estar repetindo a vida dele, porque a vida dele foi só dor e sofrimento, porque ele via, porque ele sentia nele os pecados das criaturas. E a gente vai falar das almas para ele, obrigando ele a salvar essas almas. A gente vai rezar, né, pedindo luzes, pedindo para que aquela pessoa compreenda, né, o mal que ela está fazendo, compreenda o caminho errado que ela está indo, a direção errada, né, as escolhas erradas que ela está fazendo, a forma como ela deveria viver, né, a ordem em que ela deveria viver, a ordem que ela foi criada. Então a gente vai obrigar Jesus a salvar essas almas. Ele fala: "Mas minha filha, para fazer eco ao meu bater, que desapego é necessário", né. Desapego é necessário desapegar-se de tudo e de todos, né, de qualquer paixão, de querer colocar qualquer outra coisa no lugar dele, que seja ele. Ele quer a total atenção, né, como no trecho que nós meditamos ontem. Ele quer que nós, o tratemos da mesma forma e até muito melhor do que uma mãe trata um bebê recém-nascido, né, que exige dela uma morte dela mesma, né, que ela vive ali só para o bebê, porque ele é muito dependente, ele chora o tempo todo, ele quer cuidados, né, ele requer muitos cuidados, né, e a mãe, ela fica ali tentando, né, de tudo para aliviar, né, a dor do bebê quando está com cólica, né, para poder acalmar ele, para poder, né, ele se sentir seguro, né, que ele tá ali, né, que a mãe tá ali junto dele. Então, Jesus ele quer de nós, né, essa esse desapego, né, de ficar preocupado com problemas, né, problemas que nos cercam, né, tudo que nos rodeia, que não é dele, que não é ele. Ele quer total atenção e cuidado, né, cuidado no sentido de se preocupar com o que ele quer, com o que ele pensa, com o que ele sente. Ele diz: "Deve ser mais vida do céu que da terra", né. A terra, ela só é o lugar onde nós estamos aqui, né, de passagem, né, somos peregrinos. Não devemos, né, ficar, eh, mais apegados a nada que pertence à terra. Nós devemos ver todas as coisas que acontecem, né, espiritualizando, né, para poder só ver Deus em tudo. Então a gente vai estar como no céu, né, vendo Deus em todo lugar. Onde nós olharmos, nós vamos ver Deus. Seremos mais céu do que terra, mais divinos do que humanos. Basta uma só palavra, uma pequena coisa para fazer que a alma não sinta a força, as harmonias,
a santidade do meu batimento. Então não pode ter nenhuma sombra de vontade humana, não pode ter nem uma pequena coisa que a gente faça, que a gente não vai estar harmonizando com ele, né? Que o nosso batimento não vai estar nesse sintonizado com o batimento dele, com a santidade do batimento dele, e não faça eco com o coração dele, né? Que o coração dele ao bater faz um eco e o nosso, ao bater junto com o dele do mesmo jeito, da mesma forma, vai fazer um eco junto com o dele e vai harmonizar junto com o dele. E aí ele se vê obrigado a ficar só nas dores dele, porque a gente, se ficar atento a às coisas nossas, né, eh, aos nossos as nossas paixões, aos apegos que a gente ainda possa ter, ele vai ficar sozinho nas dores, o nosso coração não vai estar harmonizado com o dele, não vai estar sintonizado com o dele. Ou nas alegrias dele também, não só nas dores, né. E essas dores, ele diz, ele tem por essas almas, né, essa dor de não estar sintonizado coração com coração, que essas almas que prometem, mas na hora de cumprir ele fica desiludido com as promessas, porque elas falam que amam a Deus, elas falam talvez até que querem fazer a vontade dele, mas na hora da situação difícil que elas enfrentam, elas ficam com medo, elas não se lembram dele, elas não recorrem a ele, então ele fica desiludido. Que nós não sejamos, então, essas pessoas que vão desiludir a Jesus, porque já tem muitas pessoas no mundo assim. A maioria das pessoas, né, mesmo as pessoas religiosas, né, na hora do sofrimento, elas não confiam em Deus totalmente, elas se desesperam e aí ele fica desiludido nas promessas que elas fizeram. Que nós, filhos da divina vontade, possamos, né, ser e ter esse coração sintonizado com o dele, né, no mesmo compasso, para poder, né, ser essa companhia para ele, para poder, né, ser um com o batimento de Jesus, para nos desapegarmos totalmente, para podermos viver essa vida com ele. Amém, Fiat.